Então, precisa abertura nesse campo mental. Como eu falei, tem que limpar pensamentos excessivos ou obsessivos. E precisa ter mais fé, acreditar em você. Veio a sacerdotisa. Olá, Câncer. Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Câncer. Se você tem signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Câncer, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Então, vamos às cartas para Câncer. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo. 10 cartas, fundo do deck para Câncer, sacerdotisa. Vamos ver o que a mesa reserva. Questões de trabalho, questões profissionais aqui. Olha, Câncer, eu tô vendo que você é a pessoa certa no lugar errado. Tá? Abre com a carta do trabalho, mostrando que este é o tema principal, realmente trazendo aqui direcionamento, principalmente para as pessoas que estão buscando uma oportunidade de trabalho, buscando ali uma recolocação. E saiu no bloqueio a carta da Lua. Então, as coisas que você ainda não enxergou sobre você e principalmente sobre este campo do trabalho. A mesa está voltada, está direcionada a este tema aqui. Veio o 4 de copas, que é a carta da luxúria, falando sobre o seu mental. Aqui fala que você está desperdiçando as melhores ideias, aquilo que você... É como se você fosse uma fonte inesgotável de soluções de ideias e de pensamentos. Só que isso, no campo mental, se torna uma obsessão. Então, você tem que ter cuidado. Talvez os seus pensamentos estejam fora de controle aqui. Pensamentos que, a princípio, poderiam ser bons, mas que, se eles se tornam recorrentes dessa forma, eles te colocam ali num looping e você não consegue selecionar ou direcionar esse fluxo de pensamentos. E eles podem se tornar realmente obsessivos. Então, seria necessário aqui, de cara, uma limpeza nesse campo mental. No inconsciente veio a princesa de paus, falando sobre essa necessidade de matar um leão por dia. Então, eu vejo alguém que está em dificuldade. Está enfrentando aqui problemas no campo do trabalho. Se você já está trabalhando ou trabalhar um certo tempo, é como se você estivesse até mesmo adoecendo no trabalho. Talvez esse trabalho exija demais do seu mental e você está sempre buscando, procurando soluções e isso se torna um vício. É a pessoa que não consegue desligar. Então, para algumas pessoas pode ser essa situação, você estar trabalhando, empregado, ok, mas isso já virou uma máquina, você nem sabe mais quem é você já é parte de toda essa engrenagem. Para outras pessoas seria o pensamento obsessivo em matar um leão por dia aqui, buscando um emprego, uma oportunidade. Você está se sentindo ali uma carta fora do baralho, alguém que não consegue se recolocar. Então temos aqui as duas situações. Veja qual se encaixa, se adapta aí ao seu momento. O príncipe de copas veio no passado falando sobre você olhar para as questões, às vezes de uma forma prática, mas sem conseguir aprofundar. Aqui exige o príncipe de copas, apesar de ser uma carta do emocional, é um príncipe que tem uma certa dificuldade em mergulhos profundos. É alguém que se ancora, né? Acaba buscando algumas outras âncoras no campo emocional. E talvez você tenha ancorado
as suas necessidades emocionais neste campo do trabalho mesmo, né? Você não sabe lidar muito bem com as emoções, mas no trabalho você sabe lidar, e aí você fica jogando tudo pro trabalho. E a carta da derrota fala da projeção. Então, primeiro, se você faz isso, se você não consegue minimamente ter um equilíbrio entre campos diferentes da vida, e você tá ali como workaholic, buscando sempre suprir, superar no trabalho, questões que você não consegue lidar, principalmente do âmbito emocional, isso vai fazer a casa cair. Uma hora, né, mais dia menos dia, a vida vai te cobrar. Tá? Então, a carta da derrota fala: ninguém consegue substituir áreas importantes da vida. É como se fosse a vida uma grande professora que tem as suas matérias, português, inglês, matemática, geografia. Não adianta tirar 10 em inglês e 0 em geografia. O inglês não supre geografia. Seria mais ou menos isso que o tarot está me dizendo aqui. Que tem questões que você precisa, de alguma maneira, buscar esta força, esse entendimento e parar de querer suprir uma falha que você tem com o campo do trabalho. Aqui é a carta do sucesso te representando. Então, como eu falei, você pode gerenciar e se dar bem com as ferramentas no campo do trabalho, mas isto não é o suficiente. E se você está na outra situação, como eu disse, a pessoa que não está empregada, está buscando trabalho, veio aqui representada a carta do sucesso para você. Então, tem chances realmente de você conseguir aquilo que você almeja, mas cuidado com os pensamentos obsessivos. Ao seu redor, a carta da torre. São as situações que trazem alertas, desconstrução. Então, ao redor aqui, temos, no âmbito do trabalho, as pessoas que trabalham com você, né? Ou o lugar onde você trabalha. E a carta mostra um movimento de desconstrução. Então, se você está trabalhando ali numa empresa, pode ser que essa empresa passe por um processo de reestruturação, por exemplo, ou de cortes, e você esteja muito preocupado com essa possibilidade de corte. Se você não está empregado nesse momento, ao seu redor, a torre pode mostrar a desestruturação da sua casa, da sua vida econômica, financeira. E é algo que você precisa enfrentar e reconstruir. Então, são essas duas possibilidades. O desejo pelo As de Paus é ter esta coragem, essa força, a gana de vencer. O fogo, ele traz clareza. Primeiro de tudo, o fogo é a iluminação da mente. E a iluminação também da centelha divina, é o espiritual. Então, precisa abertura nesse campo mental. Como eu falei, tem que limpar pensamentos excessivos ou obsessivos. E precisa ter mais fé, acreditar em você. Veio a sacerdotisa no fundo do deck, falando sobre as questões do oculto, as questões da fé. O enredo da sua vida está nas mãos dela. Ela traz conforme você se encontra, conforme você se antena, você busca a sua intuição, você ouve o chamado. Então, também ouvir a intuição é necessário, e para isso tem que calar um pouco a voz desse mental que está tão falante, né? Tá trazendo esses pensamentos recorrentes e obsessivos, como eu já disse. Fecha com a carta da saciedade. Então, pode ser que você esteja chegando num ponto final dentro de uma empresa, para aqueles que estão empregados e estão ali como uma parte da engrenagem. Talvez seja a hora de você buscar nesta reestruturação também se reformular ou procurar um outro lugar para trabalhar. E as pessoas que estão buscando também uma oportunidade, a saciedade mostra que é provável que você consiga, né? Que o seu desejo seja satisfeito, saciado pelas mãos da sacerdotisa te trazendo oportunidades aqui. Então, de qualquer maneira, no campo do trabalho, nada fica parado. Aqui mostra muito movimento. Talvez você queira realmente se movimentar, talvez você não queira, mas será necessário. O que mais para Câncer? O que a mesa traz? Vamos ver outras orientações. Aproveite aí para curtir
se inscrever no canal, ativar o sininho. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Bom, para algumas pessoas que estão neste processo, como eu falei, a empresa que está se reestruturando, aqui mostra realmente que neste cargo, nesse lugar que você está, a tendência é que não fique. Porque o príncipe de paus fala sobre você seguir um outro caminho que exige coragem, tem a dor, provavelmente por um processo de conclusão, uma ruptura, algo que finda. Perceba, às vezes não é a questão, não é a sua competência que está em jogo, é uma questão maior, né, da empresa, de novos donos, de uma venda, é um novo grupo que entra como sócio e exige coisas. Então, tem coisas que realmente não dependem de você. Então, o máximo que você tem que fazer é se preservar. Aqui mostra que você leva para o lado pessoal algumas coisas, alguns feedbacks, algumas situações que você precisa, olha, a carta da morte vem com corte. Você precisa parar de jogar as suas melhores sementes em terra que não é fértil. Então, perceba isso. Deixa eu só arrumar o vídeo aqui, que eu acabei chutando. Pronto. Perceba as situações que não servem mais para você. Senão você fica preso pela carta do pendurado. A pessoa, se você ficar esperando demais, você vai perder o timing, né? Perder a chance de se movimentar e fazer boas escolhas para você. É tempo, sim, de buscar algo novo. Vem uma abertura aqui, pode ser um convite, pode ser que algo saia melhor do que o esperado. Então, nem tudo é espinho. Você tem que se movimentar. Tem que saber também falar os nãos necessários. Vamos ver o que mais para Câncer nesse momento. Bom, aqui fala sobre ideal versus realidade, né? Numa encruzilhada aqui na carta do domínio, tem aquilo que você idealiza e tem aquilo que você realiza. Talvez não seja exatamente aquilo que você gostaria, mas é o que você tem na mão nesse momento. Então, não desperdice oportunidades, principalmente as pessoas que eu falei que estão buscando um emprego. Talvez você seja chamado para um lugar que você nem queria tanto, mas você não deve desperdiçar oportunidades, porque às vezes é só uma passagem, é só um degrau. Olha, logo vem um outro recomeço. Aqui fala, não é nesse lugar, para quem vai buscar agora um emprego, talvez esteja buscando, esteja esperando uma resposta, talvez venha a resposta de um lugar que você não esperava, para um cargo que não era exatamente aquilo que você almejava, mas é importante que você aceite, porque isto será apenas uma pequena etapa, uma breve etapa para um outro recomeço na sua vida. Tá? Veio a carta da disputa falando que você ainda fica dividido com esta questão, mas aqui fala sobre o se conhecer e o controlar, né? Como se fossem dois lados. Aquilo que você reconhece que você tem de potencial, mas você não tem o lugar certo ainda para desenvolver, versus aquilo que você precisa controlar na sua vida. Né? Tem conta para pagar, tem boleto que chega, então você não pode também desperdiçar. Você já tem aqui algo em mãos, então é para você valorizar aquilo que você tem na mão, e depois haverá mais um processo ali para você buscar algo novo, diferente, ou aquilo que te traz mais sentido na vida. Então eu vejo aqui uma etapa importante que você não deve pular, tá? Para quem, no caso, está buscando o emprego. Vamos aos conselhos finais para Câncer. Aqui fala que de todo esse fogo cruzado que você está vivenciando aqui pela carta da interferência, né, sejam os processos seletivos ali que sempre tem, ó, você depende da opinião de alguém, né, de um aceite de alguém, ou seja por processos internos de uma empresa, se você já está empregado, tem as questões que fogem das suas mãos, tá? O que você pode fazer
é o que está nas suas mãos. Então, não deve se preocupar com aquilo que é externo, tá? A carta da arte fala de você transformar a dor na sua fortaleza, o chumbo em ouro, ou seja, aquilo que não saiu do jeito esperado, que você entenda e use isso a seu favor, amadureça, não leve para o lado pessoal. E a carta do mago falando sobre o grande poder de comunicação, articulação e networking. Quem não é visto não é lembrado. De alguma maneira você tem que aparecer se você quer ser lembrado, se as oportunidades, se você quer que elas cheguem até você. Tá? Então não pode ficar escondido, aqui não pode ter medo de falar do seu trabalho. Se você não conseguir falar do seu trabalho, quem é que vai falar? Tá? Então seria um conselho importante aqui para você seguir nesse momento. E essas são as cartas. Fecho a mesa de Câncer, agradecendo a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.